Cada um tome a sua espada e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho, e mataram os 3.000 dos israelitas que haviam adorado o bezerro de ouro. Esse episódio ele se deu justamente no momento em que Moisés desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E em seguida viria, não matarás, não roubarás e tudo mais. Então o não matarás estava lá, mas a determinação foi de que se pegassem e se matassem todos aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro. Vejam que contradição. E a gente também vai encontrar alguns momentos assim, muito interessantes nesse Velho Testamento, que é um livro que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer a leitura e a reflexão dele. Porque ele vai ali expressar a cultura de um povo, não necessariamente o que vinha a ser a divindade, próprio para aquela época. Porque Moisés ele foi um grande legislador. Então, ele teve o cuidado de trazer a ideia do Deus único, mas a ideia do Deus, como deve ser percebido, ela ficou aí um pouco aquém. Porque a humanidade na época não tinha ainda mecanismo, não tinha meios, recursos para compreender Deus de uma forma diferenciada. Isso viria 2.000 anos depois, aproximadamente. Do Deus bárbaro e vingativo, aquele que nós citamos agora, imprevidente e humanoide, lentamente passou com Jesus Cristo a condição de sublime Pai, num conceito afetuoso e ainda humano, porém compatível com a humana capacidade de vivenciá-lo no seu dia a dia. É como se Jesus trouxesse uma nova percepção de Deus compatível com a nossa realidade. A terceira ainda é um pouco mais difícil. Mas essa segunda é perfeitamente possível todos nós compreendermos, aceitarmos Deus como sendo o nosso Pai. E isso tem reflexos importantíssimos na nossa vida social. Porque Jesus passava também a ideia de que todos nós somos irmãos. E isso também se reflete na oração dominical, quando Jesus se refere a Deus dizendo, Pai nosso que estás no céu. Não vai dizer Pai meu, ele diz Pai nosso que estás nos céus. Então essa abertura aí ele já reforça mais uma vez essa ideia desse segundo nível de compreensão. E essa mensagem de Jesus ela é tão forte porque, como falávamos agora, em vários momentos ele deixou isso muito, mas muito evidente. No caso da mulher adúltera, por exemplo, Jesus tinha saído do templo, estava ali no átrio, uma espécie de praça ali na frente, conversando com alguns discípulos, tirando dúvidas, e de repente surge um movimento, e esse movimento vai ganhando intensidade, mais adeptos, e quando se percebe, chega-se diante dele a multidão, arrastando uma mulher, que é a cena da mulher adúltera, né? E essa mulher, a lei que vigia na época, dizia que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Essa era a sanção, essa era a consequência. Deveria ser apedrejada. Mas Jesus, ele já tinha, ele já estava limpo do terceiro nível de percepção que nós vamos falar daqui a pouco. Mas dentro desse nível de percepção, aquela era a irmã dele, aquela era a irmã nossa. E como irmão querido, amado por Deus, ele deve ser tolerado. Nós devemos ter outros olhos para aquela pessoa e não de julgar, de apedrejar. E aí Jesus olha para a multidão ali e desmonta a multidão, né? Existe adúltero ou adultério de uma pessoa só? Cadê o adúltero? Só apareceu a mulher adúltera, né? Mas o adúltero, o homem, não apareceu. A sociedade era patriarcal. Ele já estava muito conhecido, muito famoso pelas suas ideias revolucionárias, né, para aquela época, e ele apenas não diz nada. Se algum de vocês estivesse em pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele sabia que eles não estavam sem pecado. Então, ninguém apedrejou aquela mulher. O terceiro nível, ele é um pouco mais, que é o da inteligência suprema. Esse nós temos grandes dificuldades de compreendermos. Grandes. Se nós ainda estamos aí tateando no segundo nível, de conseguirmos perceber Deus como nosso Pai, percebemos Deus como a inteligência suprema, esse aí está bastante longe
de nós alcançarmos ainda essa ideia de uma inteligência suprema que a tudo provê, porque a providência vem exatamente dessa ideia, né? Então, Kardec, na sociedade da época, né, lá na França do século XIX, em que o materialismo ele estava bastante em voga, por várias razões, principalmente essa ideia de Deus, do Deus antropomórfico, né, que ninguém aceitava mais. Então ele propôs um nível de compreensão que era um Deus que correspondia a uma inteligência suprema, que estava aquém da capacidade humana, muito aquém da capacidade humana. E ele simplificava isso dizendo que, olha, tudo aquilo que não foi criado pelo homem há de ser criado por uma inteligência superior à do homem. Esse foi o fundamento que Allan Kardec utilizou. Por que isso? Porque as próprias ciências elas já afirmam categoricamente de que não há efeito sem uma causa. E aí a gente vai entrar nesse trabalho desse terceiro nível, ele está tão distante que a gente não vai detalhar muito sobre ele, mas é a ideia que Allan Kardec traz para a gente, dessa ideia de um ser supremo. Os próprios espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a fazer as perguntas sobre a divindade, num dado momento eles vão pedir a Kardec para parar com as perguntas. Pare com as perguntas. Não entre num labirinto que você não tem como sair. Mas nós que acreditamos, procuramos sempre entender um pouco mais. Não à toa que nós estudamos a doutrina espírita, lemos os livros, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, não é? Sonhamos ir para o nosso lar, todo mundo quer ir para o nosso lar, já notou? Nossa, nosso lar deve ser fantástico. Inclusive, até um colega lá do centro, um dia desse, a gente teve uma conversa bem amigável, onde ele disse assim, não, mas é porque o mundo espiritual é o verdadeiro mundo. Ok, né? Precisamos ir para lá, necessitamos ir lá, e necessitamos e precisamos. Aí eu olhei para isso, então, meu irmão, morra. Porra, vá para lá, né? Óbvio que foi numa brincadeira. E aí ele entendeu a necessidade de que aqui, agora, nesse exato instante, nós estamos trocando experiências, porque a partir da experiência onde eu não vejo quem é Fábio, porque Fábio pode se mostrar para mim, como eu posso me mostrar para vocês como uma pessoa fantástica, amorosa, fraternal. E quando eu saio daqui, que pego o meu carro, que chego lá na esquina e alguém passa na minha frente, a primeira coisa que eu faço é descer o vidro e dar aquela mão maravilhosa para essa pessoa. O que adiantou? Nada. Lá, não. Lá, quando eu olho um para o outro, eu vejo efetivamente quem Giuseppe é. E ele se mostra para mim e eu me mostro para ele. E aí as aparências não enganam. Só que para que lá eu chegue, e chegue da forma como efetivamente eu sou, eu preciso me transformar aqui. Agora, quem disse isso para a gente? Foi Kardec? Acima de Kardec. Foram os Espíritos? Acima dos Espíritos. Jesus. Que está lá em Atos dos Apóstolos, né? E o que é que nos diz lá no Atos dos Apóstolos? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, o que seria, né? Essa luz que Jesus disse que derramaria sobre toda a carne. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos esclarece que essa luz que Jesus disse que derramaria sobre toda a carne é justamente a mediunidade. E ele fala nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em que Jesus tanto falava, predizendo, né, o futuro da humanidade, o futuro de todos nós. E ele diz que justamente nesses últimos dias, essa luz se derramaria sobre toda a carne e os vossos filhos, ou seja, nossos filhos, profetizarão, né? Nossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Como que dizendo que no futuro da humanidade, no ponto de vista evolutivo, espiritual, todos nós, nesse processo de evolução, nós teríamos a mediunidade cada vez mais sentida, mais aflorada. O que se diz, né? Médium de Deus. Não é? Emmanuel, eu acho que é Emmanuel, né? Que diz que Jesus era o médium de Deus. É Emmanuel.
Por que médium de Deus? Porque nós nos vinculamos psiquicamente àqueles que nos assemelham. Lógico que Jesus não é Deus, né? Mas como Jesus se elevou num patamar muito alto, as conexões mentais que ele fazia, eram de espíritos da mesma envergadura moral dele e faziam o quê? A vontade do Pai. Por isso que ele dizia, o Pai somos um. Por quê? Porque ele cumpria a vontade do Pai. Ele estava vinculado moralmente, em pensamento, ao próprio Deus. Não é? Ao próprio Deus. Ele, médium, mas Jesus não precisava ser médium de ninguém, porque médium é intermediário. Quando a gente tem até uma passagem que Kardec explica lá no livro A Gênese, quando a gente diz que Jesus foi tentado, né? Quem lembra daquela passagem que Jesus foi para o deserto, passou lá 40 dias e foi tentado por Satanás, diabo, né? Que a gente costuma falar. E Kardec nos disse que ele é uma parábola. Aquilo não pode ter ocorrido. Não é? Por que é uma parábola? Por que não ocorreu? Porque um espírito de uma envergadura como o de Jesus jamais seria influenciado por um espírito inferior. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós, homens, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. Jesus. Seguindo ele, a gente já tornaríamos-nos pessoas de espíritos bem melhores. Muito melhores. E aí vem aquela questão que eu falei do não entendimento na época medieval. Perante Deus, são todos iguais os homens? Sim, todos nós somos iguais. Todos fomos criados simples e ignorantes. O que vai diferenciar-nos é aquilo que a gente faz no decorrer da nossa caminhada. O sol, luz para todos. Então, se Deus nos dá essa possibilidade, não temos diferença. Então, pensemos muito quando nós formos fazer qualquer acepção de pessoas, de lugares, de posições. Estamos em determinada posição. Estamos no planeta Terra, não somos do planeta Terra. Da mesma forma que aqueles espíritos que construíram as pirâmides, a maior arquitetura talvez viva que hoje existe no planeta Terra. E eu pergunto para vocês, o Egito é o mesmo daquela época? É o mesmo daquela época, o Egito? As pessoas que fizeram aquilo ainda permanecem, ou os espíritos, no Egito de hoje, vocês acham que sim ou não? Pouco provável. Leiam A Caminho da Luz. Comprem aqui no Caminho da Paz. Ele vai dizer para vocês que não é? Eles olhavam para as estrelas dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui, não é? Mas eles vieram porque eles precisavam progredir. E a gente só progride quando a gente arrasta aqueles que estão ao nosso lado junto. Então, quando você olhar de novo aquele marido que era lindo há 40 anos atrás, uma flor de candura, espetáculo grego, e hoje, quando você acorda e olha aquilo com aquele ronco tenebroso, aquela barriga enorme, olhe para ele e fala, meu Deus, é a mesma coisa de antes. Porque é assim que nós devemos seguir, é trazendo aqueles que estão do nosso lado para o caminho. Porque é essa relação interpessoal que vai fazer com que a gente acredite no que Jesus nos disse. Ame o próximo como a si mesmo. A outra pergunta também é sobre a caridade. Devemos ter benevolência, indulgência e perdão para com todos. Nos dias de hoje é complicado, vivemos uma dicotomia terrível, principalmente por causa dessa loucura que é a vida do homem nos dias de hoje. A gente hoje em dia toma café no Zap. Tem gente que está tomando café no Zap, abre o Zap e toma café, não é? Tem gente que está no trânsito, bate, não sabe que bateu, sai do carro, olha para o Zap. Você bateu o carro, não é? Tem mãe falando com o filho dentro de casa no Zap. Você já pensou nisso? Muito complicado. Então,
precisamos rever os nossos conceitos, principalmente quando a gente vê que a própria doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, nos diz o caminho. A gente só sabe o que vai acontecer quando a gente conhece a si mesmo. Eu, nas segundas-feiras, pelo menos uma vez no mês, temos um estudo lá, sistematizado do Evangelho, para quem está fazendo tratamento espiritual, e eu sempre digo e repito a mesma coisa. Façam um esforço hoje à noite, quando chegarem em casa. Lembrem-se de 40 anos atrás, como você era, como você pensava, como você agia. E o que acontece hoje? Pode ter certeza que hoje você é um espírito melhor. Mas se não for, cuide. Cuide. Porque a vida é muito curta para ser pequena. A existência passa que a gente nem percebe. Um dia desse eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 54. Tudo bem que com um corpo ainda de 32, mas tenho 54. E é um estalo, José, no instante passa. Mas tudo isso vai depender daquilo que nós fizermos, do conhecimento que nós estamos tendo, do Livro dos Espíritos, através da doutrina espírita. E Leon Denis, ele tem uma frase fantástica a esse respeito, quando ele diz que nós somos os responsáveis por fazer do espiritismo aquilo que efetivamente ele deve ser. Então, quando nós propagarmos o espiritismo, a doutrina espírita, sejamos simples. Sejamos tal qual Jesus disse. Precisamos ser dóceis como as pombas, mas precisamos ser perspicazes, tal qual as serpentes. Não nos deixemos levar pelas glórias, os louros de que a doutrina espírita é uma religião melhor do que a outra. Não, ela é uma religião tal qual as outras. Porque não é religião que nos muda, somos nós que mudamos. E aí sim, essa vai ser a religião melhor para qualquer pessoa. É quando ela se transforma. Então o espiritismo tem que ser encarado dessa forma e nós devemos propagar ele também da melhor maneira possível. E o Kardec nos chama essa atenção lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz o seguinte: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chama para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E a fé, ela tem que ser encarada como aquela fiel depositária daquilo que nós temos plena convicção. Porque a fé vem de fides, é aquela que você acredita, mesmo nas situações mais complicadas. Mas lembremos-nos de Jesus quando nos diz: se vós tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, olharias para aquela montanha e dizia: sai dali e vai para ali, ela iria. Mas como eu sei disso? Nos momentos de dor, nos momentos de aflição. E todos nós aqui, em determinado momento da nossa existência atual, já passamos. A primeira coisa que nós perdemos, e infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês, é a fé. Basta um momento de dor para que aquela frase tão bonita seja pronunciada. Mas por que eu? Por que comigo? Se nós lembrarmos de Jesus, a gente para de falar essa frase. Porque num determinado momento, ele chamou a gente de sepulcro caiado. Vocês já foram no sepulcro? Já olharam ele por dentro? Ele chamou a gente daquilo. Por fora, nós estamos branquinhos, bonitinhos, cheirosinhos. Aparentamos ser espíritas maravilhosos, damos alimento para a campanha do quilo, né? Vemos aqui no centro espírita, estudamos. Meu irmão, minha irmã, não é? Basta chegar no trânsito lá fora, ligar o carro,
e alguém fechar você tal qual estão fechando o rapaz da Coca-Cola, e você demonstra efetivamente quem você é. Simples e rápido. Tudo isso encarando na necessidade de que precisamos encarar as leis de Deus, como tal Kardec coloca aqui, como sendo um consolo para que a gente melhore. E o Livro dos Espíritos nos proporciona isso porque ele nos dá um roteiro, um caminho. E Kardec recebeu essa informação dos próprios Espíritos. Lá no livro Obras Póstumas, ele recebe a seguinte comunicação: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. E aí a pergunta que eu faço é, ele compreendeu e passou para a gente. Nós estamos compreendendo esse trabalho que foi deixado pelos Espíritos para todos nós? O plano está bem concebido. Opa, então o livro vale a pena. Eles, os Espíritos, estão satisfeitos com ele, pelo trabalho. Mas a pergunta é, nós estamos satisfeitos com o nosso trabalho na obra que nós temos em casa e que nós lemos de quando em quando? Continua, asseveram eles, mas lembra-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que recomendamos que a mandes imprimir e propagar. Então, quando alguém perguntar para você qual é a sua religião, diga com os pulmões cheios, eu sou espírita. E não como alguns dizem, eu estou tentando ser espírita, mas ainda não sou. Não! Você é espírita. Você estuda o espiritismo. Quem disse que o passaporte para ser espírita é ser Chico Xavier? Chico Xavier é um poste, onde a gente vê a luz e tenta seguir, para não ficar nas trevas. Com certeza. E aí ele continua. É de utilidade geral. O Livro dos Espíritos é de utilidade geral. É um livro que merece ser lido, relido, lido novamente, relido, estudado, relido novamente, e ler, e reler novamente, e morrer lendo. Porque a cada leitura que você faz, o entendimento vai aumentando. Porque você vai atrás de outras coisas dentro da própria doutrina ou fora da doutrina que auxiliem naquele entendimento. E aí eles terminam dizendo o seguinte: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus, e tal qual Jesus disse lá no monte, avante, siga em frente. Infelizmente, deturpamos, inclusive, as palavras do Cristo quando colocamos bem-aventurados. Não, Jesus sempre falou em movimento, constância. Jesus nunca desceu, ele sempre subiu, a trajetória dele toda foi de ascensão. Então, naquele momento, ele dizia para as pessoas, avante, aqueles que têm sede de justiça, porque eles terão justiçados. Avante, e é o que os Espíritos também nos dizem. E é o que eu deixo para vocês. Sejamos avante com o Livro dos Espíritos. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Esse novo olhar que o Espiritismo proporciona a cada um de nós que se debruça sobre ele e tenta entendê-lo de uma forma melhor. André, as outras religiões não fazem isso? Sim, cada uma faz dentro daquilo que possui. Mas dentro da teologia espírita, se é que assim nós podemos considerar, nós talvez nos aprofundemos um pouco mais e diversifiquemos aquilo que não está apenas circunscrito nas, digamos, 4 linhas que algumas religiões e suas teologias impõem a seus adeptos. O espírita ele pode falar sobre coisas que estão além da doutrina espírita. A gente vê isso, inclusive, nos próprios livros espíritas. Pois bem, o espiritismo proporciona isso. Aí eu me pergunto, o que é que Jesus falou para a gente? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E o espiritismo ele começa a nos dar essa possibilidade quando ele nos faz interrogar, perguntar, afinal de contas, quem eu sou? Em algum momento alguém aqui já deve ter feito essa pergunta para si mesmo, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar nessa família? Por que é que eu estou neste trabalho? Por que é que eu estou nesta circunstância?
Isso tudo porque nós vivemos constantemente em busca de algo, na busca do conhecimento, na busca daquilo que efetivamente vai nos tirar de algum tipo de armadilha do não saber. E isso reflete uma necessidade. Cada um de nós aqui presentes, estejamos encarnados ou não, possui a necessidade de algo. No caso da espiritualidade, é o seu desejo de compreender um pouco mais sobre aquilo que é além da matéria. O não espiritualizado, ele não acredita, ponto. Mas nós que acreditamos, procuramos sempre entender um pouco mais. Não à toa que nós estudamos a doutrina espírita, lemos os livros, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, não é? Sonhamos ir para o nosso lar, todo mundo quer ir para o nosso lar, já notou? Nossa, nosso lar deve ser fantástico. Inclusive, até um colega lá do centro, um dia desse, a gente teve uma conversa bem amigável, onde ele disse assim, não, mas é porque o mundo espiritual é o verdadeiro mundo. Ok, né? Precisamos ir para lá, necessitamos ir lá, e necessitamos e precisamos. Aí eu olhei para isso, então, meu irmão, morra. Porra, vá para lá, né? Óbvio que foi numa brincadeira. E aí ele entendeu a necessidade de que aqui, agora, nesse exato instante, nós estamos trocando experiências, porque a partir da experiência onde eu não vejo quem é Fábio, porque Fábio pode se mostrar para mim, como eu posso me mostrar para vocês como uma pessoa fantástica, amorosa, fraternal. E quando eu saio daqui, que pego o meu carro, que chego lá na esquina e alguém passa na minha frente, a primeira coisa que eu faço é descer o vidro e dar aquela mão maravilhosa para essa pessoa. O que adiantou? Nada. Lá, não. Lá, quando eu olho um para o outro, eu vejo efetivamente quem Giuseppe é. E ele se mostra para mim e eu me mostro para ele. E aí as aparências não enganam. Só que para que lá eu chegue, e chegue da forma como efetivamente eu sou, eu preciso me transformar aqui. Agora, quem disse isso para a gente? Foi Kardec? Acima de Kardec. Foram os espíritos? Acima dos espíritos. Jesus. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto tu estás no caminho. Se ele precisa ou se ele te convida a andar mais 1000 passos, vai 2000. Para que não te suceda que quando tu fores na frente do juiz, que é a nossa consciência, ela não diga para você mesmo, você não fez absolutamente nada na atual existência ou na existência anterior que você teve, então você vai ter que pagar as suas dívidas até o último centavo. Simples. E quando a gente chega lá, estamos sim com o nosso cartão de crédito, que a gente não pagou, óbvio, e lá a gente vai tentar passar em maquininha, e lá não tem maquininha. Lá tem Serasa, SPC, mas maquininha não tem. Ou seja, o nosso nome vai estar sujo. Simples. Então, essa necessidade nós trazemos daqui, precisamos colocá-la em prática aqui, através do que, Giuseppe? Dos nossos encontros e reencontros. Daquilo que nós testemunhamos no dia a dia, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na sociedade, uns com os outros. Porque é a partir dos nossos encontros e reencontros que nós começamos a moldar as nossas dívidas com aquelas pessoas que estão muito próximas. Não pensem vocês que aqueles casamentos de 40, 50, 60 anos, onde os dois já acordam de manhã, quando um abre o olho e vê o outro, começa a rir porque a dentadura está de um lado, a barriga está do outro, o cabelo já não existe mais. Aquilo não é à toa, aquilo são os encontros e reencontros necessários para que esses espíritos consigam trazer esse emaranhado de situações e comecem a desenrolar. Mas a pergunta é, morreu, acabou? E tudo aquilo que necessitou de continuidade, Giuseppe, a gente faz o que, Fábio? A gente deixa para lá? A gente simplesmente fala, não tenho mais o que fazer porque a pessoa já foi. E se ela foi com raiva de você? E agora? Como é que você faz? E se você não teve a oportunidade de, 1 minuto antes, pedir perdão para aquela pessoa?
esses questionamentos, o Espiritismo nos faz através da doutrina espírita, e ela coloca isso como sendo um acesso à verdade, lembrando que para nós só existe uma única verdade, que é Deus. As outras são os sofismas que nós criamos no nosso decorrer da existência. Ah, mas aí uma pessoa de uma determinada religião, quando eu falei isso uma vez com ela, disse: não, você está errado. Você não é cristão então, porque, pasmem, para alguns religiosos nós não somos cristãos. Espírita não é cristão. Aí eu perguntei assim: mas por que eu não sou cristão? A gente pergunta, né? Por que você não aceitou Jesus no seu coração? Eu disse: mas o que é aceitar Jesus no coração? É você fazer o bem, é você ajudar o próximo, é você ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, é você participar efetivamente da sociedade com seu senso crítico, cívico. Sim, é isso. Eu disse: mas eu sou. Ou eu conheço algumas pessoas que são. Não, mas só que você não aceitou Jesus. Eu digo: bom, vamos fazer assim. Para ser o seu cristão, você tem que fazer todas essas situações. Concorda? Ele disse: concordo. Eu disse: eu conheço uma pessoa que fez tudo isso que você falou e algo mais. Ela tem uma fortuna avaliada em quase $500 milhão, ou reais, eu não me recordo, e é tudo doado para os pobres, obras de caridade. E isso é uma coisa constante, porque isso nunca vai parar. Essa criatura é um cristão? Ele disse: dessa forma, é um cristão. Eu disse: o nome dele é Chico Xavier. Nossa, aquilo era um demônio, não é cristão. Eu disse: qual o peso então que você tem que fazer? Ah, já sei. Se eu for na sua igreja e aceitar Jesus de coração na sua igreja, eu me torno cristão. Ah, e agora você se torna um cristão. E a doutrina espírita nos fala que Jesus não criou nenhuma religião. A religião é a construção humana do homem para, numa eclesia como nós estamos aqui, se reunirem em pensamentos afins por causa da sua espiritualidade. E aí, a partir dessa espiritualidade, cria-se uma religiosidade comum e, a partir disso, se cria uma religião com fundamentos. Então, nós somos cristãos, porque acreditamos na palavra do Cristo. Só que essa verdade, ela parte, e a doutrina nos dá essa possibilidade através, e o Espiritismo nos dá essa possibilidade através da doutrina espírita, de questionar ou de conhecer Deus. Mas não aquele Deus antropomórfico, que manda fazer isso, manda fazer aquilo, que prefere um povo em detrimento do outro, que manda matar. Aquele Deus que entrega o 6º mandamento: não matarás. Mas que quando Moisés chega lá e vê o pessoal adorando o bezerro de ouro ou o touro de ouro, numa referência a El, o que é que ele faz, Giuseppe? Passa a espada 3.700 pessoas, entre mulheres, crianças, homens, etc. Está lá no Antigo Testamento. Ou aquele que diz assim para um: vai lá nos Amalequitas e destrói e assassina e passa a fio de espada crianças, inclusive de peito. Esse Deus, o Espiritismo não acredita que exista. É uma invenção humana. O Espiritismo nos vem dizer que quem é Deus está muito além da nossa compreensão. Só conhecemos 4% do que é a matéria de todo o universo. 96% a gente sequer sabe. Nós vivemos nesse exato momento num planeta que está voando no espaço, numa velocidade incrível. Com uma estrela amarela que nos guia, mas nos puxa a uma tal velocidade que, quando a gente fala isso, estudando na escola, a gente pensa que está tudo paradinho, né? O Sol está lá, a gente está ao redor dele, o Sol está rodando, a gente também, né? Vejam atualmente o que é que a astrofísica fala para a gente, como essa estrela viaja no universo e como nós estamos numa dança louca indo em busca dela. Isso é um caos, como diriam os gregos antigos, mas faz parte das leis divinas. É esse Deus grande que o Espiritismo nos coloca
e diz assim, vai estudar um pouquinho mais. Saia dessa bolha de achar que Deus vai sentar com você hoje à noite e você vai dizer, minha vida está ruim, meu emprego está muito complicado, aquela repartição pública eu já não aguento mais, tenho que passar para algum outro canto. Aí ele vai sair dos confins de um universo incomensurável e vai sentar do seu lado para lhe dar um conselho. O mundo, tudo isso que nos envolve, essa circunstância de nós acharmos que o planeta Terra foi criado para a gente. Interessante, né? Como o homem é maravilhoso. O planeta foi criado para nós. Nós estamos em mais ou menos 7% das áreas habitáveis do planeta Terra. 7%. Se vocês forem olhar o que é 7%, é quase nada. Mas o homem se acha capaz de muito. Podemos destruir o planeta? Não! Não! Podemos nos destruir. O planeta já passou por 5 grandes cataclismas. O último foi dos dinossauros. Graças a Deus que o Espírito acredita nisso. Ainda bem. Há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. Mas o planeta acabou? Não. Quem foi destruído? Os seres vivos. Parte deles. Porque aqueles que eram menores, que eram mais sagazes, conseguiram passar por toda aquela tormenta que não foi do impacto, mas em decorrência do impacto. Então, o homem, se porventura essas criaturas que estão aí se achando os donos do mundo, quiserem fazer algum tipo de ação não muito louvável, eles vão se destruir, mas o planeta permanece. Então, nós vemos com uma visão diferenciada aquilo que é o nosso mundo ou aquilo que nos está ao redor. E a nossa própria existência. Quem sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo, por que é que esse meu filho é uma maravilha, que sempre me dá prejuízo, por que é que esse meu marido é desse jeito, por que essa minha esposa é assim, assado, por que é que eu estou neste trabalho que me consome tudo, por que é que eu estou no caminho da paz, por que é que Fábio está comigo no caminho da paz, por que é que o nosso irmão partiu, se ele era uma pessoa tão querida e ajudava tantas pessoas. E aí vocês sabem de que eu estou me referindo. Esses porquês é que nós nos questionamos. No bom sentido. E não ficamos apenas naquela situação de você perguntar. Como uma pessoa perguntou e eu vou colocar pastor de uma forma geral, mas afinal de contas, para que eu existo? A resposta dele foi fantástica. Muito fantástica. Ele olhou para a pessoa com aquele olhar cândido que só os pastores têm e disse, pule essa parte, procure uma outra coisa. Isso você não vai conseguir responder. É difícil, não é? Mas veja, o que é que a doutrina nos fala? Conforme um axioma que está lá atrás, na Grécia, no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Busque conhecimento. Então, o que a gente traz através do Espiritismo é essa aprendizagem ao longo de toda a nossa vida. Você pode ser um espírita de 40 anos, 50 anos ou de 1 ano só. Que vai determinar aquilo que você descobre é o seu engajamento para isso. É a forma como você se doa para o conhecimento e também como você se doa para fazer o movimento desse conhecimento acontecer. Não adianta nada você ter uma enciclopédia na sua cabeça, saber todos os livros de Allan Kardec, decorar a Bíblia de ponta a ponta, se você não sai de casa para ajudar o próximo. Se você não ajuda quem está do seu lado, que é o próximo, mais próximo. Lembra daquela passagem de Jesus? Vocês acham que eu vim trazer paz? Vocês lembram dessa passagem? Alguém aqui já leu essa passagem? Já leu? O que é que ela diz? E trazer a espada. E ele continua dizendo o quê? A luta, ok. A gente vai chegar lá. Uma divisão, porque a espada também traz a justiça. Na fenomenologia da religião, a gente estuda isso.
E veja, ele complementa dizendo, vai ser pai contra filho, filho contra pai, contra filha. Ele coloca até as noras, coitada das noras, né? Pois bem, nora, genro, todo mundo junto. Mas veja, isso num significado de que vai ter guerra na família? Teve uma pessoa que disse para mim que sim, Fábio. Porque olha, quem não tiver naquela religião não vai se dar bem. Jesus quis dizer isso? Não. É a luta contra si mesmo e contra aquele que está ao seu lado. Porque nós somos espíritos que estamos emaranhados no verdadeiro véu do esquecimento, sim, mas de débitos uns para com os outros. Então, aquele filho complicado, ame-o muito mais. Eu tenho um filho, número 3, Alberto, que fez uma cirurgia cardíaca com, eu já conto essa história, com quase menos de um mês de idade, e que hoje ele diz que é agnóstico. Ele não acredita mais em nada. A minha parte eu fiz, porque levei ele para o centro espírita, foi evangelizado, ia com a tromba desse tamanho, mas ia, porque a minha parte eu estava fazendo. Mas ele hoje é agnóstico. Pois bem, eu estive ontem no evento do Evampro, Evangelho da Praia, ali no Cabo Branco, e o Fred estava lá. Por sinal, até plagiando ele, tá chata a nossa conversa? Tá boa? Ah, então são 6 horas, até umas 23 horas a gente continua, tá? Pois bem, daí lá ouvindo ele comentando algumas coisas, e existe uma mentora do Evangelho na Praia que se chama Elizabeth. Ela traz pinturas fantásticas. E aconteceu um caso interessante com esse meu filho, que hoje é agnóstico, ou se diz agnóstico, devia estudar mais. Não, agnóstico. Ele está ali na meia bala, ele nem sabe, nem vai, nem fica, nem anda. Mas a gente vai chegar lá agora. Aí, porque ele diz que Deus é muito grande para ele entender e Deus não pode existir porque é grande demais. Entendeu? Aí eu fico na minha, eu digo para ele, estude mais, estude mais. É absurdo. É humanizar. Mas enfim, há muito tempo atrás, nós fomos convidados para um evento que teve com essa médium que traz esse espírito, Elizabeth Leblanc, acho que é isso, Leblanc, uma coisinha assim. E demos o nome antes, Giuseppe, para caso houvesse alguma coisa, né? Eu, apesar de espírita, eu sou cético no bom sentido, porque nem lembremos-nos de Jesus, nem todo espírito vem da parte do Pai. Chegando lá, quando nós chegamos, a Janaína veio correndo ao meu encontro, disse, André, teve uma pintura para você. Coisa boa, né? Aí a menina que estava do lado dela disse, não foi para você, foi para uma outra pessoa, acho que é seu filho. Qual o nome dele? Alberto. Não, é para Alberto. Aí, Fábio, quando a gente vai chegando, que a menina pega a pintura e põe na minha frente e na frente do meu filho, eu caí em pranto, né? Eu choro por qualquer coisa, até por comercial de TV. E ele pior. Aí foi que eu chorei mais ainda, ficou os dois bobão chorando, demais. Mas ele entrou em prantos mesmo. Aí, óbvio, a gente saiu, porque senão a gente já estava chamando a atenção de todo mundo, né? Quando foi lá para fora, eu até liguei para a família para dizer, a imagem, que inclusive é um quadro que ele tem no quarto dele, é da minha irmã. É incrível isso. Da minha irmã, que ele tem uma paixão por ela, que falecera de câncer, mas a mesma coisa os dois sentiram na hora que viram o quadro. Então, assim, tá lá no quarto dele, ele é agnóstico. Entenderam agora? Mas isso é para mostrar para vocês, o slide que vem a seguir, que vai dizer um pouco isso que ele deveria ver mais. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Quer dizer, é muito pouco tempo para a gente entender muita coisa. É muito pouco tempo. Não é numa existência de 30, 40, 50, 70, 80 anos que a gente vai entender tudo. A gente tem que ir no caminho e procurar fazer o melhor. E aí me vem uma frase que eu vi há muito tempo atrás e que diz muito disso. Porque a vida é muito curta, Giuseppe, para ela ser pequena.
Não vamos nos apequenar, nem vamos apequenar a nossa existência, porque é curta. Faça uma reflexão. Hoje é dia 5 de outubro de 24. Voltemos 4 anos, pandemia. Pós-pandemia, né? O bravo já tinha passado, né? O bravo já tinha passado. Você estava onde? Fazendo o quê? Alguém lembra? Vamos voltar 20 anos. Só não vou voltar mais porque senão ele desaparece, né? Vamos voltar 20 anos só. Como você era? O que você estava fazendo no mês de outubro de 2004? Com quem você estava? O que você estava sentindo? É difícil a gente lembrar, né? Mas vejam como nós somos. Se eu perguntar para vocês o que vocês estavam pensando quando eu comecei a conversar aqui com vocês há 38 minutos atrás, dificilmente vocês vão lembrar. Eu também. Porque nós apequenamos a nossa existência. Não vivemos o momento, o dia a dia, segundo a segundo. Existia um louco lá no Oriente que disse: eu mastigo a água. Eu mastigo a água e bebo a comida. Aí um discípulo dele se levantou e fez: não, meu amigo, com esse tamanho de loucura, eu estou indo embora agora. Ele disse: vá, porque só os loucos entendem o que eu estou falando. Está aqui um louco na frente de vocês que entende. Vocês já perceberam como a gente vive a vida da gente no dia a dia? A gente simplesmente passa pela vida sem sentir a vida. E foi o que o mestre veio falar para a gente. Viva cada momento como se fosse o último. Participe da existência com o outro. Faça o bem. Coisas loucas. Ame o vosso inimigo. Isso é loucura. Até nos dias de hoje. Imagine um árabe ou um judeu chegar e dizer: eu te amo. Mas foi o que o Cristo pediu. Foi o que o Cristo pediu. O problema é que a gente passa pela vida sem passar na vida. E a pergunta que eu faço é essa: a gente vai deixar isso acontecer? Ou estudando o Espiritismo, que nos dá alguns insights, alguns alertas, alguns caminhos para estudar e aponta para você o que é que você está fazendo? Qual o motivo de você vir para o caminho da paz, estudar a doutrina espírita, entender melhor o Espiritismo? Porque, pasmem, tudo é Espiritismo. Quando lá atrás, Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, fala da construção dos pródromos da existência nesse planeta, ele estava falando de Espiritismo. Aqueles que lá construíram, inclusive Jesus, que nem é o nome dele, mas Jesus estava presente, era o responsável por essa criação. Isso é Espiritismo. Então, quando um religioso fala para você: você não é cristão porque você é espírita, olhe para ele, dê um abraço nele, dê um beijo e fala: meu irmão, nós somos todos espiritualistas. Estamos imersos nesse mundo que você acredita que é do outro lado. E acreditamos sim em Jesus, até porque ele, para nós espíritas, é o guia e modelo a ser seguido. Qual a diferença? É que olhando para Jesus, chamando a gente tem que perguntar. Porque ele vai perguntar também para a gente quando lá estivermos, porque pasmem, eu vou morrer um dia, desencarnar, bater as botas, como queiram chamar. Mas vocês também vão. E a pergunta vai ser: qual é a sua obra? O que você fez? O que você conseguiu realizar? Qual foi a diferença que você proporcionou na vida daquele que estava do seu lado? Mesmo que tenha sido num momento pequeno, numa coisa fugaz, mas que você tenha dado algo de si, proporcionado algo além de si. É essa a pergunta que é feita. É isso que os espíritos nos trouxeram, batendo literalmente em mesas. Acorda!
Não só existe essa coisa tão passageira, material. Existe algo mais. Você vai ter a sua relação com seu filho de 40, 50, 70 anos e vai morrer, desencarnar, enfim. E ele vai ficar como? E esse amor que foi doado um para o outro vai desaparecer? Ou, como alguns querem dizer, não, vai voltar para o éter. O éter nem existe mais, o que existe é o universo. E esse universo pressupõe a comunhão de ideias, mas nós estamos falando do nosso planetinha azul, do tamanho de um grãozinho de areia, e que a gente acha que é o centro de tudo. Ora, eu não conheço nem a mim mesmo, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Eu acredito, através da minha crença, que eu irei para lá. Só o que é o lá, Fábio? Não vai dizer que é o nosso lá, porque aí, né? Todo mundo quer ir, né? Pois bem, é a partir disso que a doutrina espírita, ela nos dá a possibilidade de estudar um pouco mais o espiritismo, aprofundado nele, com os seus pilares, nessa triangulação perfeita, nessa trimurte, como nós temos em várias situações aí no nosso planeta. Ela vai nos trazer a ciência. Para quem quiser se aprofundar, recomendo a leitura do livro A Gênese Espírita, no estudo aprofundado. Agora, um estudo mais tranquilo, porque quem for ler a Gênese não passa do primeiro dia. Não. Leiam em grupo, façam um estudo em grupo, vão fazer na praia, vão fazer no zoológico, vão estudar a Gênese, aonde a Gênese se propõe na natureza. Porque a Gênese Espírita, ao fim e ao cabo, ela quer dizer para nós que é Deus. Só Kardec colocou isso de uma forma quase que lúdica, desde a formação do planeta até os dias atuais. É isso que a Gênese se propõe. Essa é a parte científica. E aqui eu não vou entrar no mérito de como Kardec catalogou as perguntas e respostas, que foi um método científico, porque a gente entra dentro de uma situação onde a gente tem que colocar como ciência espírita. Mas, se você for dizer isso para um cientista, ele vai dizer, você é louco, não existe ciência espírita. Ok? O que nós, espíritos, acreditamos é que até onde a ciência tem ido até hoje, nós estamos, de mãos dadas com ela. Para e passo. O último, não o Hubble, agora estou esquecido o nome dele, que foi e descobriu galáxias bem antigas. Muito obrigado. Está vendo que eu falei? Se eu tivesse retrocedido 20 anos, a gente não ia se lembrar do James Webb. Mas é isso mesmo, James Webb, ele traz para a gente galáxias que até então eram impossíveis. Está dissecando mais o universo. E a gente está vendo quanto é grande, imenso, incomensurável Deus. A ciência vai dizer que tudo começou a partir de um ponto. A partir daquilo que seria o princípio. Não a explosão, mas a expansão, que é o Big Bang. A expansão do universo. E aí, quando a gente retrocede, a gente vem num ponto minúsculo onde tudo já existia, Giuseppe. Aí você pergunta para o cientista, e antes disso? Não sabemos. Aí você pergunta para um espírita, ele vai dizer o quê? Deus. Não aquele Deus antropomórfico, mas esse Deus incomensurável. A partir dessa ideia científica, eu vou para a filosofia, porque aí eu começo a divagar. Aonde eu vou chegar, a gente não sabe, porque a doutrina possibilita isso de cada um de nós. E é essa temática que a humanidade, talvez um dia, estudando o Espiritismo de uma forma abrangente, também chegue. E a gente começa a ter as ágoras, tal qual na época de Platão e Aristóteles, no meio da rua, conversando de onde é que você veio, para onde você vai. Pessoas olhando para as pessoas.
tal qual antes se fazia. Ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás a verdade e os deuses, templo de Delfos, assim que você entra lá na Grécia. E por fim, a religião, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nessa eclesia onde pensamentos afins se encontram para poder, em determinados pontos de leituras afins, no nosso caso, a doutrina espírita com seus livros principais, chegar em consensos e assim tentarmos seguir juntos. Para quem sabe um dia, talvez em nosso lar, nos encontrarmos e alguém dizer, tá ali ele, aquele magrinho moreninho que ia lá no caminho da paz. Não é porque ninguém que fala aqui na frente sabe mais do que vocês que estão aí e vice-versa. Estamos no mesmo patamar. A diferença é que às vezes um lê mais um pouco, outro lê mais um pouco. Veja, se ele me der o violão dele, pode estar certo que não vai acontecer nada. Vou passar vergonha. Conhecimento não é conhecimento? Eu canto um pouquinho, só para ficar claro. Pois bem, então essa religião é que nos une enquanto eclesia. É por isso que a doutrina espírita tem religião, sim. Somos religiosos, somos espíritas cristãos, porque seguimos o Cristo. E somos religiosos porque a doutrina tem o seu fundamento na religião. Acreditamos no mundo metafísico, por mais que digam que é uma loucura, uma abstração, porque nós temos, sim, algumas provas, ditas anedóticas por alguns, mas provas que efetivamente há essa comunicabilidade. Eu ando ali na minha bolsa, e já falei isso, com a psicografia da minha irmã, porque um médium não poderia nunca saber o que uma pessoa numa UTI, com uma pessoa entubada, estava pensando e orando. Como? Alguém pode me explicar? Como um médium pode saber o que uma pessoa com um paciente na UTI, entubado, estava pensando fazendo a sua prece e rogando a um outro espírito que intercedesse para que a passagem daquela pessoa fosse rápida? Aí uma carta que está ali comigo, um médium coloca assim: agradeço a minha irmã que solicitou a irmã fulana de tal, que é o espírito, para que eu tivesse uma passagem rápida. Nos seus livros, tecendo sempre os comentários razoáveis e racionais, pontuando cada coisa. André Luiz é show, vamos estudar e vamos pontuar aquilo que a gente acha, porque a doutrina espírita nos permite isso. Aqui eu não entendi, aqui a gente pode ver aqui lá na frente, porque nós não cultuamos sacerdotes, deuses, ícones. Para nós espíritas, para a doutrina espírita, para o espiritismo, somos todos iguais. Seja Divaldo Pereira Franco, ou seja Francisco, que ao contrário de mim, passou hoje e amanhã trazendo alimentos para pessoas necessitadas. Não há diferença. É isso o que a religião espírita vem nos mostrar. Por quê? Porque ela resume tudo isso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, na lei do amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. É o amor incondicional. É aquele amor que Jesus veio dizer: ame incondicionalmente, faça o bem independente de quem seja. Ah, Senhor, ali estão expulsando os demônios em teu nome, mas eles não são da nossa trupe. Qual o problema? Quem não é contra mim é a meu favor. E por que ele disse isso? Porque ele sabia dessa verdade incomensurável, que é esse Deus, esse Abba, que ele tanto falava. E ele disse: eu sou o caminho da verdade. E a verdade é Deus. De que forma? Amando. Por isso que nós não acreditamos naquele Deus do Antigo Testamento. Prolegômenos, podia ser prefácio, não é simplificar, mas o Espírita gosta, vocês notaram? A gente passa por dificuldade, o Espírito fala, nós passamos por vicissitudes. Bom, o que é que a gente vai ver lá, nesse pool de espíritos lá nos prolegômenos? Mas, isso em relação ao Espiritismo, todos os que tiverem em vista
o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, católico, espírita, protestante, islâmico, nada disso vai interessar mais, nada, para só se ocuparem com o que é essencial, o amor ao próximo. Se doar, trazer essa mensagem efetiva que a gente propaga nas nossas eclesias à prática, ao todo, aos outros. Isso, meus queridos, é o que o Espiritismo solicita de cada um de nós. É isso que a doutrina espírita ela trafega desde que Kardec compilou todas essas informações trazidas pelos Espíritos e jogou para que a gente sente, estude e tente praticar da melhor maneira possível. O que é que vai determinar é a forma como nós vamos fazer isso acontecer. Quem nos diz isso? Leon Denis, quando ele traz essa frase fantástica: o Espiritismo será para o homem o que o homem quiser do Espiritismo. Nós não possuímos dogmas, nós não possuímos hierarquia, nós não nos debruçamos diante de imagens, não fazemos genuflexão, não saímos no meio da rua levando a palavra e dizendo que só ela é aceita, nada disso. O que não nos torna melhores do que nenhum daqueles que fazem isso. Ao contrário, somos tão quanto cada um deles. Leon Denis está pedindo isso da gente, porque o espiritismo que eles estão imersos dentro da religiosidade e religião deles é o mesmo espiritismo que eu estou imerso dentro da doutrina espírita. Qual a diferença? É que eles não têm os mesmos ideais teológicos, digamos assim, que os espíritas têm, mas o Jesus é um só. O Deus Jeová deles é o meu Deus da pergunta 1. A diferença é que eu não circunscrevo ele apenas àquelas pessoas. Ele vai além, mas muito além. E o Jesus é o que traz a mesma mensagem e é o que eu deixo para vocês. Quando ele nos diz que ele veio como essa luz para todos nós, a fim de que aquele que crê nele não permaneça em trevas. E é isso que o Espiritismo nos convida a sair das trevas. Temos os nossos véus do passado, mas não possuímos a jaula de não ter o conhecimento. Depende de cada um de nós. E é isso que o Espiritismo nos convida, a sermos livres e seguirmos a luz que é Jesus. Para isso, a gente precisa, primeiramente, desacelerar um pouco, reservar um tempinho para a gente poder entrar nesse lugar divino, né? Silenciar não só a boca, mas também um pouco o coração, respirar com mais consciência e, principalmente, viver o presente, tá? Como disse Jesus, a cada dia basta o seu mal, né? Um convite para a gente viver o presente, fazendo o nosso melhor aqui e agora. E aí eu trouxe dentro do Livro dos Espíritos uma mensagem de Kardec, uma pergunta, né, na realidade. Ele pergunta para a espiritualidade: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? É interessante a pergunta, né? Tem algum mérito aquelas pessoas que ficam lá só contemplando, sem contato com ninguém, só vendo paisagens lindas, maravilhosas? E aí a espiritualidade responde: não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazem o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Aí eu grifei aqui: quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritória aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, a gente entende aqui que a própria espiritualidade deixa claro que não é para a gente estar
longe das pessoas. Não é para a gente se esconder em florestas, em grutas, em locais maravilhosos para meditar afastado das pessoas. A gente precisa aprender a acessar esse lugarzinho. É aonde? É dentro do nosso lar, é dentro do nosso contexto familiar, é dentro do nosso trabalho, enfim. Então, não é se isolando do mundo, né? E aí me lembra uma passagem do livro Boa Nova, que eu gosto, sou apaixonada por esse livro, que Jesus está conversando com os discípulos. E como todo discípulo somos nós, né? Espíritos imperfeitos, ainda cheios de imperfeições, ele fazia, ô Jesus, é difícil, viu, a vida, porque é complicado, as pessoas são muito complicadas. Não é melhor a gente fugir do mundo, ficar isolado dessas pessoas, porque a gente vai conseguir viver numa instante contemplação do reino, a gente vai ficar tranquilo, vai ter paz nesses locais. Aí Jesus responde com outra pergunta que eu achei fantástica. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto ao seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Então, não é. Ah, é bom demais, né? Se isolar, ficar lá em paz. Então, a gente vê que a gente precisa estar no nosso ambiente, a gente precisa aprender a acessar esse lugarzinho no nosso contexto familiar, né? E aí me lembra também Pedro. Pedro tinha problemas com a sogra. Pedro chegou para falar da sogra para Jesus, ele não precisava nem falar, né? Jesus já sabia. Mas ele tinha uns conflitozinhos com ela. E aí Jesus falou assim para Pedro, que serve para todos nós. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Ou seja, é na escola da vida que devemos aprender a acessar esse espaço divino, né? Para que a gente comece a buscar parou. Travou aqui. Então, nessa escola da vida que a gente tem que aprender, né, a acessar esse espaço divino para que a gente comece a buscar o nosso equilíbrio, o nosso autoconhecimento, né? E aí, gente, essas pausas são importantes, essas paradinhas são necessárias. Né? Deixa eu ver se ele vai agora. Agora foi. Então, meditar nos passa do modo atuante para o modo existente. Então, é sair do piloto automático. Todos nós acordamos de manhã, às vezes, numa correria tão grande. Todo mundo aqui, eu acredito, todo mundo aqui é muito ocupado. A gente passa o dia todinho trabalhando, a gente chega de noite, a gente não sabe nem como é que chegou. Tanto que tanta coisa que a gente fez. É celular, é computador, é dirigindo, é não sei aonde, é no trabalho. É uma vida frenética, certo? Mas a gente precisa aprender a dar umas pausas, né? Então, o silêncio, o recolhimento, a prece, nossa, são práticas assim essenciais para o nosso autoconhecimento, né? Como diz Santo Agostinho na pergunta 919, é preciso parar um pouquinho, porque Santo Agostinho também parou. Ele parava todos os dias à noite, antes de dormir, para fazer uma recapitulação do que ele fez durante o dia. E ali ele se perguntava se o que ele fez foi bom, se teve alguma coisa que ele fez, e se fosse com ele ficaria chateado. Então, ali ele foi fazendo uma reflexão. Mas ele parava todas as noites. Então, é importante essas pausas. É importante a gente parar um pouquinho antes de um trabalho assistencial. A gente tem um momento ali de reflexão, antes de uma palestra, antes de uma reunião no trabalho, antes de um trabalho, de uma reunião mediúnica. É importante a gente ter essas pausas, tá? Então, a meditação ela é uma ferramenta capaz, né, de nos fazer entrar facilmente em contato com esse espaço divino. E aí, me lembra também uma história, isso é para a gente que é muito ocupado. Quem já leu o livro aqui, Voltei? Já, pronto. Esse livro, Voltei, é um livro que conta a história de Frederico Figner, que era um trabalhador espírita. Ele foi vice-presidente da Federação Brasileira, ele foi tesoureiro, ele foi membro do conselho, ele viveu intensamente ao espiritismo. E ele prometeu aos amigos que quando ele desencarnasse, ele voltaria para a Terra para psicografar alguma coisa, para contar como foi a passagem dele, né? E aí ele
disse para os amigos que percebeu que quando ele desencarnou, que ele chegou no mundo espiritual, que ele foi acolhido, ele percebeu que a luzinha dele era tão opaca. Aí ele, né, como todos nós, um pouquinho vaidoso, nossa, estranho, né? Tanta gente com luz brilhante aqui, a minha tão mais ou menos. E aí o benfeitor dele, já percebendo, né, aquelas perguntas internas que ele não teve coragem de perguntar alto, aí ele falou assim, que ele, realmente, ele viveu assim intensamente o amor ao próximo, mas mas ele não aprendeu a controlar o ambiente da sua própria mente. Ele não aprendeu a equilibrar o fluxo dos seus pensamentos, porque ele era muito agitado. Ele era um homem assim, tinha pensamentos contínuos. Ele era um homem muito operoso, mas de fato ele não aprendeu a fazer esse silêncio interior. E aí só no decorrer do livro ele vai aprendendo a ter esse autodomínio. Eu achei legal trazer isso para vocês, para a gente ver a importância de educar os nossos pensamentos. Por isso as pausas são importantes, né? E aí Joana traz uma mensagem tão nossa, tão presente no nosso dia a dia. Ela disse que um dia tem 24 horas, né? E é pouco para a gente ainda, porque a gente queria que tivesse mais um pouquinho, tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Um dia extenso, com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, perturba-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, isso é para todos nós. Fala menos, dorme um pouco menos, medita mais. Minutos que desperdiças, se usares para meditação, se transformarão em pontos luminosos do dia. E, de fato, a gente perde muito tempo, né? Um dia desse eu estava olhando o Instagram e eu tenho um temporizador. Vocês já viram que tem? Aí, sei lá, muito tempo atrás, tinha assim, sei lá, 50 minutos por dia eu olhava no Instagram. Aí eu diminui para 15. Tudo bem que eu não trabalho com rede social, né? Quem trabalha é diferente, né? Diminui para 15, mas 15 é muito rápido, né? Você está daqui a pouco 15, eu disse, nossa, só mais um pouquinho. Então, assim, a gente vê o quanto a gente realmente perde, às vezes horas fazendo assim. E ela fala aqui de minutos, um pouquinho que a gente separa um tempo para tentar se conectar. Então, de fato, a gente perde muito tempo, né? Leon Denis, que é outro também, que fala também da meditação, só que Leon Denis ele fala de uma meditação mais contemplativa, aquela que você fica lá olhando e você ali agradece a Deus, né, por aquela maravilha. E ele é muito bacana também. Ele afirma que essa prática, ela se trata de um caminho para a gente ouvir o Criador e a gente se relacionar mais intimamente com Ele. É uma prática, né, como Leonidi fala, que nos ilumina, nos conduzindo a um estado de maior harmonia. E Emmanuel traz essa frasezinha aqui, que é fantástica. Emmanuel diz para a gente assim, que nossa mente, todos nós, tá, gente? Sofre sede de paz, assim como a terra tem a necessidade de água fria. Então, todos nós aqui, terráqueos, né, nascidos aqui no planeta Terra, se a gente está aqui é porque a gente precisa passar por alguma prova, por alguma expiação. Então, a gente não está aqui de férias, a gente não está aqui a passeio. Então, todos nós temos a necessidade de paz. A gente tem sede de paz. E essa mensagem dele, ele traz no livro Caminho, Verdade e Vida, num capítulo chamado Meditação. E é fantástica. Ele diz assim, no início do capítulo, ele fala assim, vocês não estão cansados, não? De fazer e desfazer coisas? Vocês não estão cansados da vida que vocês têm? De situações que vocês passam? De incompreensões dos parentes? De tudo, de várias coisas, né? Coisas da gente mesmo, né? De mais inclinações da gente mesmo. Vocês não estão cansados disso, não? Aí ele fala assim, gente, todos nós daqui da Terra, tem o coração atormentado. Todos nós. Ele fala, é natural. Aí ele diz, nossa mente sofre sede de paz, assim como a terra seca tem necessidade de água fria. E aí ele faz um convite, nesse mesmo capítulo, que é
lindo. Aí ele fala assim: vem a um lugar à parte. Vem a um lugar à parte. Olha só, no país de ti mesmo. Não é para a gente viajar para se parecer. É no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece os problemas sociais, as fronteiras, né? Os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, esquece os assuntos difíceis, os problemas que estão deixando você inquieta, as ideias inferiores que vêm à tua mente. Esquece tudo. Concentra-se por alguns minutos em companhia de quem? Do Cristo. Alguns minutos, ele fala. Em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos. Um barquinho dos pensamentos e sobre o mar das preocupações cotidianas. Ou seja, o mar está aqui, a gente fica num barco sobre as preocupações. E, deixa eu ver aqui. E aí, o que é que o Cristo vai fazer? Ele vai te lavará a mente contaminada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te salutares sugestões. Basta que te cales, a sua voz falará sublime no silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Esse é o momento que a gente se conecta com Cristo. Ele disse: regressarás para os teus círculos domésticos, revigorado, forte e feliz. É como se ele fosse um carregador turbo, aqueles que a gente compra que é bem caro, que carrega seu celular em pouquíssimos minutos, a gente está super carregado, 100%. Pronto. A gente só precisa parar um pouquinho, se carregar, né? Se carregar não, ele carregar a gente, no sentido de dar ânimo, dar força para que a gente volte aos ciclos da vida da gente. Sim, verdade. E aí a gente vê, né, como é importante esses momentos que a gente precisa parar um pouquinho. Para você ter ideia, vocês terem ideia, está tão sério a questão da saúde mental da gente, né? Que sai uma nova lei. Eu sou gerente de uma clínica e eu recebi essa nova lei para agora, maio. Que o Brasil vive uma das piores crises de saúde mental. E isso está impactando diretamente nos trabalhadores na Previdência Social, porque muitas pessoas estão se afastando por problemas psicológicos mesmo, né? E aí as empresas agora elas vão ter que cuidar da saúde mental dos funcionários. Então, assim, gente, esse momento que a gente vai buscar se conectar é um momento que a gente se recarrega, é um momento que a gente precisa também trabalhar isso na nossa mente, ter esse equilíbrio, para que a gente preserve a nossa saúde mental, que hoje ela vale ouro. Não tem dinheiro no mundo que pague uma pessoa equilibrada emocionalmente. Não há. Não há. Ela é um diamante raro. Então, a gente precisa disso. Para isso, a gente precisa, mais uma vez, separar uns momentinhos do nosso dia a dia, acalmar o nosso coração e acessar esse espaço de mim. Vocês estão curiosos para saber como vai fazer, né? Vou explicar, viu, gente? Vamos lá. Aqui trago um versículo da Bíblia, está em Mateus, capítulo 6, 31, quando Jesus, ali na multiplicação dos pães, muita gente, Jesus fala assim para os discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, ali, Jesus não está falando de um lugar que favorece a meditação, né? Como um lugar calmo, cachoeiras, que é lindo, que é maravilhoso, que favorece, sim. Mas ali ele falava de um lugar silencioso, situado dentro de nós. Né? Então, esse versículo também está no livro Pão Nosso, de Emmanuel. Ele fala que os homens iniciaram uma busca incessante por esse lugar deserto. Né? Mas ele fala, né? Prepara-te para servir ao reino de Deus na cidade, ou no campo, ou em qualquer estação. Não procures descanso impensadamente, convicto de que muitas vezes a imobilidade do corpo é tortura da alma.
Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. E é bacana, porque esse convite é para a gente também. Ele diz, venham comigo. Então, ele está com a gente. A gente nunca vai estar só. Então, ele faz esse convite para a gente, né? E essa passagem aqui é no Rio Jordão, viu, gente? Onde Jesus se batizou. Eu trago, assim, essas imagens do Rio Jordão, né? Para a gente, na hora que a gente for meditar, se a gente quiser visualizar essa imagem, também pode visualizar. É uma forma da gente, né? De abrir as nossas mentes. E Emmanuel também, no livro Consolador, ele faz uma pergunta que eu achei interessante e quis trazer para vocês também. Que ele fala, o que devemos fazer para o desenvolvimento da intuição? Todos nós, todo mundo quer ter intuição desenvolvida para a gente escutar os conselhos dos nossos amigos, né? Dos nossos amigos, os benfeitores, dos nossos amigos espirituais, todo mundo quer. E o que a gente precisa fazer para ampliar essa intuição? E Emmanuel responde, estudar, né? Estudar mesmo, fazer como o Fábio agora, estudar, tem que estudar perseverantemente, ou seja, dedicar-se ao estudo mesmo, constante, com disciplina, né? Esforçar-se sinceramente, né? No sentido de fazer um esforço mesmo, e a gente sabe que é a nossa dificuldade, né? De se esforçar. Como diz aquela pergunta lá, né? O que é que poderia o homem fazer para evoluir mais rápido? Ele disse, olha, pouca coisa, né? São pouquíssimas coisas. Agora, o que falta é o quê? Vontade, né? E uma meditação sadia, que é a prática da meditação de uma maneira equilibrada e saudável. E a gente vai lembrar também um pouquinho de Paulo de Tarso, né? Quem lembra de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso passou quantos anos no deserto meditando? 3 anos. Mas tu acha que Paulo de Tarso ficou lá sem fazer nada? Trabalhou e muito. E estudou os textos evangélicos e muito. Trabalhou, estudou, silenciou o coração. Então, ali naqueles 3 anos, né, que ele ficou fazendo tapete, vendendo lá tapete com Áquila e Prisca, que era um casal de amigos que foi lá no meio do deserto. Então, aquele momento, ele foi revivendo a si mesmo, ele mergulhou fundo no seu próprio eu, reconheceu os estragos que o seu ego tinha promovido, foi de encontro a culpas, remorsos, tristezas, e foi um período necessário para ele, né? Aquele momento de solidão foi extremamente importante para a missão que Paulo tinha, que era de divulgar a boa nova, né? E Paulo era um vaso escolhido pelo Cristo, porque Cristo foi lá buscar ele às portas de Damasco, porque estava na programação de Paulo ser o grande divulgador da boa nova, né? E ali Paulo, naqueles 3 anos, estudou muito, né? Trabalhou, enfim. Ele encontrou aos poucos o equilíbrio para agir mais, reagir menos, falar menos e ouvir mais. E ali ele foi encontrando aquele equilíbrio para poder fazer o que ele tinha que fazer. E ele começou a aprender, né? Aprender a viver o aqui e agora com calma, né? Com paz. E agora vamos entrar um pouquinho em Joana, onde ela vai definir o que é meditar, né? Então, para Joana, meditar é aplicar a concentração na busca de Deus interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino, conhecer Deus, senti-lo, alimentar-se de sua energia, é o estado de quietação mental. Quando Joana fala de concentração, a gente vai imaginar que a gente precisa fechar os olhos, fazer uma força para se concentrar, porque senão a gente não vai ser legal, não vai ser prazeroso isso, né? Então, para que essa concentração aconteça de forma mais natural, a gente precisa inicialmente que a nossa consciência esteja presente, tá? Presente no aqui, de perceber a nós mesmos e ao mundo que nos cerca, né? Sem julgamento, sem culpa, sem pressa. Então, é estar presente nas cenas simples do nosso dia a dia, do cotidiano da gente. Que muitas vezes passam despercebidos na nossa rotina, né? Na nossa vida frenética. Muitas vezes, muitas coisas passam despercebidas. E aí, Joana vem trazer para a gente, para quê? Para que a gente vai fazer isso? Para que a gente vai meditar? Para um bom desempenho existencial,
um adequado processo de evolução, torna-se indispensável uma análise profunda de si, a fim de enfrentar a vida com seus desafios e encontrar as convenientes soluções. Onde meditar? Meditar no próprio lar, orar, fazer preces, né? Buscando sintonia com as nascentes do pensamento superior. Então, inicialmente, a meditação ela deve ser breve, para que seja bem gratificante. Ao tempo que a gente vai fazendo isso, se a gente achar que esse tempo é insuficiente, a gente vai aumentando aos poucos, né? Aumentando a dilatação desse tempo. Eu assisti alguns vídeos de Malon Rekdal, que ele tem um canal onde ele faz estudos dos livros de Joana de Ângeles. E aí ele fez uns vídeos ensinando a acessar esse espacinho que todo mundo quer saber como é que faz. E eu assisti esses vídeos e trouxe para vocês os passos para a gente começar a ter essa prática, né, da meditação, como sentido não de meditar, mas sentido de serenar, refletir, sentir. E eu achei muito bacana. Então, ele traz em 3 passos, tá? Primeiro passo, atenção, vamos lá para a prática. Atenção direcionada para alguma atividade no nosso dia a dia. O que eu vou falar parece ser bobo, mas não é. Então, a gente vai tirar alguma coisa do nosso dia. Vocês escolham qualquer coisa. Eu gosto do café, de tomar o café em estado de presença. Mas tem gente que gosta de tomar um banho, o banho do dia, né? Você toma lá, chega do trabalho, toma aquele banho no estado de presença. O que seria estado de presença? Vamos lá. Vou dar um exemplo, o cafezinho. Toda vez que eu boto um café preto, eu já me lembro do estado de presença. Aí, neste momento, eu tiro o celular e pego na xícara do café, boto o café e vou sentindo a temperatura da xícara. A xícara estava fria, agora ela está quente. Então, ali eu vou contemplando aquele momento, vou curtindo aquele momento, sinto o cheiro. E quando a gente começa a sentir o cheiro, a gente começa já a agradecer a Deus porque está sentindo o cheiro. Porque quem teve Covid aqui, que perdeu o olfato, é horrível, né? Aí você sente o cheiro, ai, meu Deus, obrigada. Ai, delícia de café. Sente o cheiro, aí vai, toma um gole. Aí experimenta, tá forte, ou não tá tão forte, tá muito quente, ou tá pouco quente. E ali, qual é o objetivo de tudo isso? É a gente se conectar com o presente. E nesse momento que a gente está contemplando aquele momento, provavelmente a gente não está pensando muita besteira. E quando vem um pensamento, a gente deixa ele ir. Vai vir um pensamento. A gente vai se conecta de novo e olha o café, sente o cheiro, prova. Se estiver comendo um bolinho de milho, aí bota um pedaço do bolo na boca. Qual é a textura do bolo de milho, aqueles grãozinhos? Você começa a perceber coisas que no nosso dia a dia a gente nem percebe. A gente engole um bolo de milho, a gente toma um gole de café, a gente nem não curte esse momento, né? Então, por exemplo, meu filho, Miguel, eu gosto de vez em quando, dar um banho nele. Ele toma um banho só, mas de vez em quando eu gosto de fazer uma meditação com ele. Então, eu digo, Miguel, fecha os olhinhos, sente a água batendo na sua cabeça. Qual é a sensação que você tem? Aí ele fala, mãe, eu estou sentindo, a água está fria, está quente. Eu digo, e agora? Olha a água batendo na sua mão, olha que delícia, não sei o quê. Então, ele fica curtindo aquele momento. E eu tenho certeza que naquele momento ele não está pensando nada, ele está só curtindo aquele momento, ele está contemplando aquele momento, né? Então, a gente pode fazer isso em qualquer atividade. É uma pausa, né? É uma pausa. Estou no trabalho. Eita, vou beber água. Eita, a hora de beber água é a hora de beber consciente. Você para um pouquinho, uma respiração profunda, enche lá o copinho, já pega o copinho, já sente a textura do copo, engole a água e senta ela descer, friazinha lá, e você fica, gratidão, Senhor, obrigado. E volta a trabalhar. Então, para que a gente comece a ter esses momentos de alguma atividade no nosso dia a dia, tá? Segundo passo é a gente já ter uma atenção unidirecionada. Aí é aquele momento que a gente para um pouquinho. Pode parar sentada na frente do jardim de casa, qualquer lugar. Eu só não sugiro deitado, porque é certeza dormir. Então a gente para num localzinho agradável, que a gente queira, normal, fecha os olhos, se quiser fechar, e a gente visualiza algo. Tem gente que visualiza uma vela, tem gente que gosta de visualizar lá o Rio Jordão, tem gente que gosta de visualizar um mar calmo. E ali a gente começa a visualizar aquele local e a gente faz uma respiração, porque os pensamentos vão vir em todo. Vai vir um monte de pensamento na hora. E aí você faz aquela respiração, né? Puxa a respiração, conta até 3 vezes. E quando a gente conta, a gente deixa de pensar. A gente conta, solta, né? E visualiza aquele local. Tem gente que gosta muito de falar frases.
A frase também é uma âncora, que você pode puxar a respiração, dizer, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. O pessoal chama de mantras, né? Mas qualquer frase pode ser, respire e diz, eu sou luz, solta a respiração, eu sou luz. E ali, o que é que vai acontecer? Ração do cachorro. Esqueci a ração do cachorro, vai acontecer. E a gente, Marlon chama de barquinhos. Então, os barquinhos vão vir direto. Então, nessa hora que a gente esquece da ração do cachorro, a gente para, não dá ênfase à ração do cachorro, fala de novo a frase, puxa a respiração e deixa o barco embora. E se a gente for lembrar da ração do cachorro, a gente vai subir no barquinho, a gente vai embora com ração com tudo. Então, a gente precisa parar, deixar os pensamentos irem. Então, a gente está lá, né? Eu sou luz, daqui a pouco o vizinho, né? Eita, dona, o vizinho está gritando. Tudo bem, volta. Então, o pensamento dispersa, traz o pensamento de volta. O pensamento dispersa, traz ele de volta. Então, gente, quanto mais o pensamento dispersar e mais a gente trazer ele de volta, a gente vai fortalecendo a musculatura. Um exemplo bem fácil aqui, eu acho que todo mundo faz prece e ora, né? Reza o Pai Nosso. Quantas vezes, estejam bem sinceros, não precisa responder não. A gente está fazendo uma prece, do nada a gente está pensando em outra coisa. É muito comum. Por que acontece isso? Porque a nossa mente não está fortalecida. A gente ainda não tem a mente forte. E a mente forte ela é igual a uma musculação. Enquanto, se a gente for pegar uma mesa pesada, se a gente tiver com o músculo fraquinho, a gente não consegue. Se a gente tiver com o músculo forte, a gente consegue. Mas se a gente está com o músculo forte, a gente precisa malhar. E malhar é o quê? Todo dia. Na dor, lá, vai malhando, vai se concentrando, disciplina, disciplina, disciplina. Daqui a pouco a gente está levantando cadeira, levantando tudo. Mesma coisa é. A gente dispersa fácil demais. A gente está fazendo uma prece, a gente está orando o Pai Nosso. Daqui a pouco a gente está lembrando do açúcar que esqueceu, da água que bebeu. Então, é muito comum a gente dispersar muito fácil. Porque a gente precisa realmente fortalecer a mente, né? E é interessante que ele diz assim, a mente, Gil, a mente da gente, se a gente imaginar a mente como um rio tranquilo, a gente vai perceber. Quando uma folhinha cai no rio, se for bem tranquilo, a gente não percebe? É a mesma coisa do pensamento. Agora, se a gente percebe uma influência, qualquer coisa que vier à nossa mente, a gente vai perceber, às vezes, que aquele pensamento não é nosso. Agora, se tiver um pensamentozinho agitado, grudando pensamento no outro, no outro, no outro, a gente percebe não. Quando a gente vê, a gente está fazendo as coisas. Então, esse é o segundo passo, que seria essa atenção unidirecionada, né? O tempo, cada um vai pensando, né? Começa com 1 minuto, amanhã é 2 minutos. Então, Joana disse que tem que ser um tempo suficiente para que você saia com a sensação de prazer, né? Se for desconfortável, começa de novo com 1 minuto, 2 minutos, e assim vai aumentando gradativamente. Qual é o objetivo disso, gente? Qual é o objetivo do primeiro passo, do segundo passo? É a gente chegar no terceiro passo, que é o objetivo tanto da meditação, né? E que está muito entrelaçado ao espiritismo, que é a gente silenciar o ego. Esse é o grande objetivo, né? Então, a meditação analítica, que é o terceiro passo, Joana fala para a gente que é uma meditação que fala da sincera observação de si mesmo. A gente consegue, quem chega nesse patamar de uma meditação analítica, que é demorado, a gente consegue enxergar as coisas com tanta clareza que a solução aparece. E para que a gente consiga fazer esse movimento, o ego precisa sair da centralidade. E todos nós é ego puro, né? Ele precisa sair da centralidade. É um momento que nós estamos tentando tirar o ego de cena, ou pelo menos silenciar ele um pouco para ouvir o self. É como se a gente dissesse assim, cala a boca, ego, porque agora eu tenho que ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Então a gente sai de cena, deixa o ego lá e sai de cena e começa a enxergar as coisas por outro ângulo, tá? Então, a gente vai ver situações, é muito comum, em que o ego predomina. Todos nós aqui passamos por isso. Então, muitas vezes, busca de reconhecimento, o ego grita. Necessidade de controle, dificuldades em aceitar as próprias imperfeições, porque tudo é o problema do outro, nada é meu problema, né?
aceitar opiniões do outro, inclui vaidade, orgulho, arrogância, egoísmo, tudo isso é onde predomina o ego. A gente tem um caso bem clássico de ego, né? Eu acho que todos nós, se estiver passando por uma situação, a gente se pega fazendo isso. Vamos imaginar que nós estamos no trânsito, aí vem um carro atrás da gente e dá um corta-luz. O que é que dá logo na gente? Dá logo uma emoçãozinha, né? Dá logo uma emoçãozinha. O cara tá cortando luz para quê? Se ele não vai... Aí você vai e pensa assim, passa por cima. É meu ego gritando, passa por cima. Aí o ego dele vai e corta a luz. Ego com ego aqui. E aí, 2 filas, bem devagarinho. Aí ele vai para o lado direito para tentar lhe passar. Aí sua fila vai e anda mais. Aí o que você diz? Nem passou. Então, isso é ego puro. Ego puro. Então, assim, a gente precisa aprender a ver onde é que está. Se enxergar, né? Nessas situações. Falta de... Não, mas aí é puramente a gente não está com a consciência desperta, Damião. Porque na hora que a gente está com a consciência desperta, a gente consegue perceber que a gente está indo na onda dos outros. Então a gente precisa estar, a consciência desperta, né? E é muito interessante porque Marlon até traz um exemplo assim de 2 crianças brigando, 2 filhos pequenos. Então quando as crianças brigam, ela não vai dizer, pai, uma bateu na outra, né? Pai, eu realmente tenho mais inclinações, né? Eu sou um espírito imperfeito. Então, eu bati no meu irmão porque eu não tive a paciência de esperar. Eu realmente preciso melhorar. Aí o outro irmão disse, pai, eu também. Então, assim, a gente não vê uma conversa madura desse jeito. Por quê? Porque é ego puro, um brigando com o outro. Aí o pai, né, que é o que está ali de fora, conhecendo a personalidade dos 2 anjinhos, já tem mais ou menos uma ideia, né, de quem é. Por quê? Porque o pai conhece, né? Então, a gente precisa tirar esse ego de cena. Então, a gente precisa tirar... É como se você saísse de cena e nesse contexto de imparcialidade, né? Ser imparcial. E sem julgamento, sem culpa. Isso. E a gente tem que ser justo com a gente mesmo, e às vezes situações que às vezes você diz, eu fiz isso, aí joga para o outro, porque fulano fez isso. Eu só reagi assim porque Rita fez isso comigo. Se Rita não tivesse feito isso, olha só. Então, nessa hora, tem que olhar a situação entre Rita e Luciene, alguma conversa que elas tiveram, para que eu consiga ver de outro ângulo as imperfeições de Luciene, as imperfeições de Rita, e que acolha nesse momento, né? Então, essa seria o terceiro passo. Eu trouxe essa ilustração, sou eu, viu, gente? Essa é a ilustração. Como é o nome? Como é o nome dela, Ana? Gracinha. Não, Gracinha não, atrás de Gracinha. Dalva, é deficiente visual, Dalva? Pronto, Dalva, eu trouxe uma ilustração, eu sentada de frente ao mar, um mar calmo, tranquilo, e outra igual a mim, me olhando com acolhimento, com amor. Luciene, 2 Lucienes eu botei. Então, eu trouxe uma frase também que diz assim, a meditação analítica, no contexto espírita, ela pode ser utilizada para reduzir a centralidade do ego e promover a autoconsciência, permitindo que o indivíduo se conecte com o seu eu superior e com o plano espiritual. Então, nessa hora, eu me imagino às vezes assim, gente, eu me imagino de verdade. Quando eu estou meditando, eu fico me imaginando realmente num lugar calmo, e é como se eu saísse um pouquinho de cena e viesse outra eu de mim, e ali a gente batesse até um papo. Né? O que, é que você está sentindo? Porque ali eu não preciso esconder dela, que sou eu. Não, eu posso conversar abertamente das minhas emoções, dos meus sentimentos. E nessa hora, muitas vezes, vem um pouco de intuição, né? De que eu agi errado, de que aquela atitude foi puro ego da minha parte. Então, é interessante que a gente faça essa autorreflexão, né? Então, a meditação analítica, ela realmente traz uma consciência mais dos nossos pensamentos, a gente começa a perceber, a gente começa a não falar mais, falei sem querer. Não existe falar sem querer para quando você começa a meditar. Você sempre fala com muita consciência que você vai falar. A expansão também da consciência, né? A gente observa muito os pensamentos da gente e tenta não julgar os pensamentos, né? Considerando que nós somos ainda espíritos imperfeitos, que a gente está aqui tentando, né, melhorar. Então, a gente tem o subconsciente, mas a gente precisa
se conhecer. Como é que a gente se conhece? A gente precisa primeiro, sim, mas a gente precisa ter esse momento de pausa para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade, com Deus, né? E nesse momento a gente vai se percebendo, né? Então, se você é uma pessoa que você percebe que, talvez você não perceba, mas às vezes você percebe que você tem algumas atitudes, né? E aí você meio que para pensar, não como Damião, mas como outra pessoa fora de Damião. Começa o outro eu, o self, como se você estivesse olhando de fora uma situação. É difícil, Damião, porque todo mundo tende a só pensar e só se enxergar com o seu óculos. Ninguém quer enxergar com o óculos do outro. Cada um só enxerga com o seu óculos, né? É, sou eu, Daniel, tá vendo? Mas isso é inteligência artificial, viu, gente? Não é verdade, não. Então, Joana fala que, no livro Meditação e Ação, que o autodescobrimento é o clímax de experiências do conhecimento, da emoção, através de uma equilibrada vivência. Ou seja, não existe, certo? Não existe transformação moral, que é o grande objetivo de todos nós aqui no planeta Terra, se não for pela via do autoconhecimento. Não existe. Então, para conseguir, né, para consegui-lo, faz indispensável o empenho com que o homem se aplique na tarefa que possibilita. E ela fala, é certo que o homem que tenta se reveste inicialmente de várias dificuldades, aparentes, todas passíveis de superada. Então, ela já fala que vai ser difícil a gente no começo, que a gente vai sentir dificuldade, que a nossa mente ela é indisciplinada, mas não há problema, não podemos desistir. É um processo longo, que vai exigir da gente empenho, muita disciplina, perseverança, mas é possível sim de realizar. Aqui eu trago alguns benefícios da meditação, que aqui a gente fala do benefício, vamos supor, do meio acadêmico, dos estudos acadêmicos, né, que a meditação ela traz descanso físico e mental, redução de ansiedade, um monte de coisa, melhora na oxigenação, frequência cardíaca, aumento da capacidade de concentração, muitas coisas. Mas eu trouxe os benefícios da meditação dentro do contexto espírita, que é o equilíbrio emocional e mental. A gente passa a ter maior cuidado, Damião, com os pensamentos, a gente fala com mais consciência, a gente faz as coisas com mais consciência, né, de forma consciente. O desenvolvimento do autoconhecimento, então, ajuda a compreender as emoções que a gente sente, os pensamentos, os comportamentos. Então, isso é essencial para que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? Conexão com os espíritos elevados. A meditação ela é um meio também de fortalecer a nossa sintonia com os espíritos de luz, né, que podem nos enviar inspirações, intuições e ajudar no nosso progresso. Pois é, que é ali a conexão com os espíritos elevados, né, que ali existe também a questão da vibração, que quem diz muito isso é o espírito Carlos Torres Pastorino. Ele fala que a meditação, que é esse exercício de silenciar o interior, ela gera um bem-estar tão forte, né? Ela fortalece o sistema imunológico, facilita a libertação até de tormentos de obsessão, por facultar, né, ao praticante a mudança no campo vibratório, que é o que o Damião falou. De fato, há uma mudança, né? E a cura espiritual e energética. Então, a meditação combinada com a oração, né? E a busca pelo bem-estar pode promover a cura tanto do espírito quanto do corpo. E ao entrarmos em contato com o nosso interior e harmonizarmos nossas energias, atraímos boas vibrações e a proteção espiritual. Eu acho que para finalizar, essa imagem, trouxe uma imagem que é o rio Tiberíades, onde Jesus fazia ali as pregações. Olha que lindo, gente. Então ali é um rio calmo, né? Então ali cheio de pedras, tinha muitas pedras. Então ali Jesus fazia as pregações. É também um lugar para a gente visualizar também. E trago para finalizar a Joana de Ângeles, que ela diz que o homem que se autodescobre faz-se indulgente e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência e amor. Então, a gente vê que não existe, de fato, um caminho de transformação moral, se não for pela via do autoconhecimento, como diz Santo Agostinho,
como diz tantos mentores, né? Das obras subsidiárias do Espiritismo. Então, eu deixo para vocês uma reflexão, um convite, que a meditação, ela se torna, a prática meditativa, ela se torna, depois você começa a praticar, uma necessidade da alma, não é uma obrigação. É só mais uma ferramenta que a gente pode ter, né? Como a prece, a gente tem a prece, a gente tem outras ferramentas, mas é só mais uma para a gente buscar se conhecer, esse autoconhecimento, né? Esse autoaperfeiçoamento. E é isso, gente. Eu espero ter, né, ter contribuído com alguma coisa dessas reflexões e gratidão.